Existem, em muitos lugares, um pensamento teológico que é antibíblico. Eu gostaria até que fosse verdade, mas ele é antibíblico. Que diz o seguinte: na minha igreja o diabo não entra não. Não entra não, porque a gente faz uma oração e ele fica lá fora. Aonde isso está escrito na Bíblia? Isso é uma heresia. Eu queria que fosse verdade, mas é uma heresia. Eu vou dizer mais, ele não só entra, e em alguns lugares ele sobe até no púlpito. Então quando disserem para você, na minha igreja não entra diabo não, aqui não entra não. Saiba que essa pessoa não conhece Bíblia e especificamente não conhece o livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Já Pra Bíblia. Nós estamos estudando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. E hoje a gente vai estudar Mateus capítulo 4. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, sendo o descendente da mulher prometido por Deus, que esmagaria a cabeça da serpente, estava agora diante dela. Em 3 anos, a cabeça da serpente seria esmagada com a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. Esse é um dos primeiros registros desses encontros que seriam recorrentes entre eles, entre Jesus e o diabo. Jesus era e é o Filho de Deus, mas ele veio em carne e, portanto, sujeito às mesmas aflições, angústias e tentações humanas que todos nós enfrentamos. Deus tinha como objetivo provar que seu Filho Jesus, perfeitamente divino e perfeitamente humano, viveria toda a sua vida terrena, isento de qualquer pecado, qualificando-o como sendo digno de ser o Salvador. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus Cristo, o ungido Filho de Deus, viesse a pecar. Um só pecado já seria o suficiente para desqualificá-lo para ser o Salvador. Assim, o plano de Deus da redenção humana estaria frustrado. Veja, por 40 dias e 40 noites, Jesus esteve de jejum de comida, não de água. A Bíblia não fala que ele não bebeu água, fala apenas que ele não comeu. Não podemos acrescentar à Bíblia interpretações alegóricas, tá? Para ficar de acordo com o gosto dos nossos ouvintes. Nós temos que interpretar a Bíblia pelo que a Bíblia própria diz. Ok? Vamos lá. Os originais hebraicos e gregos não dizem que Jesus estava somente com fome, mas ele estava sôfrego de fome, ou seja, ele estava esfomeado. E quem é que estava de olho nele? Quem é que é um astuto observador de comportamentos, para que, dependendo dos comportamentos, se apresenta na sequência para tentar agir contra o diabo? O diabo, ele fez isso com Jesus e faz isso com todos nós, e por isso nós precisamos resistir ao diabo, mas já vamos explicar como que funciona esse processo de resistência ao diabo. Mas é bom que saibamos que o diabo, ele é um astuto observador. Ele nos observa o que nós estamos assistindo, o que nós estamos falando, o que nós estamos planejando, o que nós estamos murmurando, o que nós estamos reclamando, o que nós estamos desejando, para, de alguma maneira, achar uma brecha, achar uma legalidade para ele poder, como um leão que fica bramando ao derredor, tentar nos tragar. Esse é o diabo. Fica ligado. Muito bem, vamos à primeira tentação. Jesus esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Mas não é só isso. Jesus estava sendo tentado pelo diabo e ao mesmo tempo que ele tinha que se desviar, fugir, ficar longe das feras, porque havia muitas feras no deserto também. Você vê isso em Marcos capítulo 1, versículo 13. Pois então, por 40 dias e 40 noites o diabo tentou Jesus. Ocorre que Deus, em sua soberania, quis que a Bíblia, a sua palavra,
nos revelasse somente 3 tentações, ficasse registrado para nós apenas 3 tentações para o nosso conhecimento. Contudo, são o suficiente para nos trazer grande ensinamento para todas as gerações. Ou seja, como Jesus venceu o diabo, é a mesma forma que podemos vencer. Qual foi o modo de agir do diabo? Ou seja, é a mesma maneira de agir até hoje. Veja, Satanás, ele é uma criatura de Deus, que habitava no céu, que se rebelou contra Deus, levando consigo legiões de outros seres celestiais. Ou seja, a terça parte do céu, os quais foram expulsos dos céus e jogados à terra, e alguns desses espíritos caídos, inclusive, já estão lá no inferno, lá no Tártaro. Tártaro é uma palavra grega que significa nos quintos, lá no fundo, lá no fundo do fundo do fundo. É daí que surge aquela expressão nos quintos dos infernos. E a gente tem um estudo que aborda esse assunto aqui no canal e eu vou deixar disponibilizado na descrição desse vídeo. Muito bem, ao contrário de qualquer tendência racionalista, Satanás não é uma mera tendência ou influência moral. Ele é um ente pessoal, racional. Você fica pensando naquele negócio, aquele bichinho com chifre, vermelhinho, né? Aquelas coisas assim que você vê em desenho, filme. Pode até ficar daquele jeito ali, mas vai além daquilo ali. A palavra diabo em grego significa acusador. E em hebraico, a palavra Satanás tem o mesmo sentido. Satanás é um anjo caído. Ele não é apenas um símbolo de luta contra aqueles que seguem e obedecem a Deus. Não, nada disso. Ele é real. Veja bem, Jesus escolheu uma passagem das Escrituras de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, para responder ao tentador e a todos quanto têm seus princípios e valores invertidos pela ganância, pelo egoísmo e pela inveja. Veja, Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Porque o diabo disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Veja, Jesus não obedeceu ao diabo. Nunca ele obedeceria ao diabo. Ele só obedecia e só obedece ao Pai. A sua vitória, a vitória de Jesus, ela foi manifestada pela sabedoria da própria palavra de Deus. Mas veja, sendo ele o próprio Cristo, o Verbo encarnado, dotado de sabedoria divina, ele poderia usar suas próprias palavras, vocês concordam comigo? Mas ele não agiu assim. Antes ele preferiu ser exemplo para todas as gerações, para demonstrar que a nossa vitória sobre o inimigo é encontrada nas próprias Escrituras deixadas por Deus para a humanidade, ou seja, na própria palavra de Deus. Jesus agiu como Adão deveria ter agido. Jesus seguiu em obediência à palavra de Deus. Jesus venceu Satanás pela espada do Espírito, lá de Efésios capítulo 6, versículo 17, citada por Paulo. Lembra? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Em Hebreus 2:17 diz ainda: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Jesus, para cumprir sua missão, precisava passar pelo processo da humilhação. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele teria usado de seus poderes para benefício próprio e não se identificaria com a raça humana. Jesus, ao se recusar, ele mostra ao diabo que
ele, Jesus, usaria seus poderes somente em submissão ao plano de Deus. Jesus era obediente ao Pai. O vínculo de obediência de Jesus com o Pai era inquebrável. É aqui que entendemos como podemos resistir ao diabo e, por consequência, colocar ele para fugir por certo tempo. A dica é direta e bíblica. O segredo está na palavra submissão a Deus. Olha o texto aí. Tiago 4,7 explica a receita da vitória. Portanto, submetam-se a Deus. Primeira coisa, submeta-se a Deus, tá? Seja submisso a Deus. Ponto. E resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O entendimento aqui é lógico. Se você não é uma pessoa que se submete a Deus, tenta resistir ao diabo para ver se ele vai fugir de você. Vamos voltar para o estudo. Jesus era e é o Filho de Deus, e o diabo sabia disso. Pelo menos por 2 episódios eu posso afirmar isso para vocês. Lembra quando o rei Herodes o Grande mandou matar todos os meninos de até 2 anos? O diabo estava na redondeza, estava de olho ali, querendo saber quem era o menino, certo? Quando José pega o menino, vai para o Egito, o diabo estava ali, ele viu, matou a charada, entendeu? E o outro episódio que eu afirmo sem dúvida nenhuma foi quando João Batista batizou o Senhor Jesus e veio a voz do céu, que era a voz do Pai, dizendo: "Este é meu filho amado que me dá muita alegria." O diabo estava por perto, também vendo tudo aquilo ali. Isso é muito coerente ao texto bíblico, pois logo após ser batizado, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo chegou perto de Jesus. Presta atenção agora no detalhe. Quando o diabo ele vem para nos tentar, o propósito dele é se aproximar de nós após ter feito uma análise observatória, já que ele não tem poderes para ler a nossa mente. Deus não lhe deu tal poder. Esse é um atributo incomunicável de Deus, graças a Deus. Por isso ele precisa ser um observador bem atento às nossas reações, atitudes, o que falamos, o que vemos, o que gesticulamos, a maneira como tratamos as pessoas, aquilo que sai da nossa boca. Então ele precisa estar atento a tudo isso para justamente se aproximar e jogar a isca, a tentação. E ele fez isso com o Senhor Jesus. Jesus estava lá com fome, 40 dias de jejum, e ele estava lá vendo o estado físico de Jesus e ele lançou a primeira tentação. Mas o Senhor Jesus o derrotou. Jesus o derrotou com a palavra de Deus. Aqui eu queria abrir aspas para dizer uma coisa. Existem em muitos lugares um pensamento teológico que é antibíblico. Eu gostaria até que fosse verdade, mas ele é antibíblico. Que diz o seguinte: na minha igreja o diabo não entra não. Não entra não, porque a gente faz uma oração e ele fica lá fora. Aonde isso está escrito na Bíblia? Isso é uma heresia. Eu queria que fosse verdade, mas é uma heresia. E eu vou dizer mais, ele não só entra, e em alguns lugares ele sobe até no púlpito. Então quando disserem para você: na minha igreja não entra diabo não, aqui não entra não, saiba que essa pessoa não conhece Bíblia e especificamente não conhece o livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Aí veio a segunda tentação do Senhor Jesus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4, 5, 6. Mentiroso! Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito no Salmo 91, 11. O diabo, ele distorceu o Salmo 91, 11. O que está escrito em Salmo 91, 11? Está escrito assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Vamos lá. Diferente da primeira tentação, que pretendia fazer com que a desconfiança em Deus nascesse na mente de Jesus, a segunda, ao contrário, colocava Jesus na posição de confiança presunçosa de que Deus o protegeria. Nesse caso, o ego e a glória carnal suplantaria a missão sacrificial pela qual Jesus tinha consciência que deveria passar. E com isso, a missão de nos salvar estaria sabotada, mas não deu certo.
Jesus não obedeceu o diabo. Satanás foi astuto e mentiroso. Ele usou parte da Escritura fora do seu contexto, deslocou a ideia original que dizia sobre a vida de obediência e confiança de Jesus para com Deus em todos os seus caminhos. Satanás está distorcendo as Escrituras e queria fazer parecer que Deus protegeria Jesus ou qualquer pessoa, mesmo que este desafiasse as leis naturais. O Salmo, em seu contexto, Salmo 91:11, ele descreve a proteção de Deus aos homens em perigo, não as situações criadas artificialmente por cristãos que desejam testar Deus. É tipo assim, eu vou fazer isso aqui e Deus se vira. Eu vou fazer isso aqui porque eu sou filho de Deus e vai dar certo. Eu vou fazer esse negócio aqui e Deus vai dar vitória. Cuidado. Cuidado, porque a gente tem que ter prudência e sabedoria. Nós temos que tomar cuidado para que, acreditando que Deus está conosco em determinado assunto, nós não estaremos correndo risco de estar tentando ao Senhor. E a resposta de Jesus foi Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta de Jesus foi precisa. E novamente ele faz uso exclusivo das próprias Escrituras e rebate o sofisma de Satanás. E eu repito, ele não usou sua própria sabedoria como verbo encarnado. Ele exaltou a palavra do Pai e com a palavra do Pai ele derrotou as mentiras de Satanás. E essa é a forma que nós temos que imitar para vencer o diabo nas tentações que ele investe contra nós, usando a palavra de Deus como nosso escudo, como nossa fonte de sabedoria e de instrução para a nossa vida nessa terra. Terceira tentação. Veja bem, novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus ordenou: vai embora, Satanás, vai-te daqui, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mais uma vez o Senhor Jesus vai usar as Escrituras, Deuteronômio, para poder derrotar o diabo. Lógico que era uma mentira de Satanás, porque a Deus pertence o universo por direito de criação. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz o Salmo 24, no versículo 1. E outra coisa, Satanás não é criador de nada, ele nunca criou nada. A única coisa que a Bíblia dá a ele, o título de genitor, é da mentira, porque ele é o pai da mentira e nele nunca se achou a verdade. Ele nada mais é do que uma criatura. Satanás, desde o princípio, mostrou seu caráter traiçoeiro quando enganou o primeiro homem, que por cobiça, no uso de seu livre-arbítrio e espontânea vontade, obedeceu à voz da serpente, pecando contra Deus em desobediência. Desde então, o homem passou a ser escravo do pecado. Os reinos do mundo estão sob o domínio de Satanás. Ele sabia que um dia Jesus iria reinar sobre a terra. Então, praticamente, essa tentação, ela reflete o seguinte: por que você vai esperar? Eu posso te dar o reino agora. Eu posso te dar tudo agora. Satanás tentou Jesus a receber o reino da terra naquele exato momento, antes de que Jesus executasse o plano de salvação do Pai para salvar o mundo do pecado. Para Jesus, isso significava alcançar o prometido domínio sobre o mundo sem passar pelo sofrimento e pela morte na cruz. Satanás estava oferecendo um atalho sem sofrimento para Jesus, sem dor para Jesus. Vocês estão lembrados que quando Jesus ele fala para Pedro, para os discípulos que ele vai morrer, Pedro ele diz assim: não, o senhor vai morrer não, de maneira nenhuma. O que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus. O diabo ele não para de tentar destruir os planos de Deus. Mas uma coisa nós já sabemos: ele pode tentar, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. O diabo não entendia que o sofrimento e a morte faziam parte dos planos de Deus, o qual o Senhor Jesus havia decidido obedecer. Jesus manteve-se, porém, íntegro e fiel ao Pai, resistindo ao diabo e vencendo cada
tentação que o tentador apresentava. Por meio do batismo, Jesus cumpriu toda a justiça e pela tentação, sua justiça foi provada. Antes de iniciar seu ministério de destruir o poder de Satanás nas vidas dos seres humanos, foi necessário que ele vencesse o inimigo, vencesse Satanás no campo de batalha da sua própria vida na terra. Veja o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 18 e Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 2, 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Vem comigo para Hebreus 4, versículo 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Aleluia! Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Obrigado, Senhor Jesus, toda a glória e honra ao seu santo nome, exclusivamente ao teu santo nome. Veja, a magnitude de toda essa batalha se observa no fato de que anjos vieram servir ao Senhor no final daquela tentação. Preste atenção numa coisa. Claro que em grau muito menor, cada um de nós que é chamado a uma missão desafiadora no reino de Deus e impactante nesse mundo, deve estar preparado para semelhante conflito e vitória, tá bom? Guarda isso. Eu fico imaginando o que os anjos serviram ao Senhor Jesus, né? Provavelmente serviram alimento, água, outros glorificando ao Senhor. Muito bem, Senhor, o Senhor é vencedor, o Senhor é campeão, o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Deus. O plano está fluindo muito bem, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu não duvido disso, não duvido. Era Jesus, o Deus Filho e os seus anjos ali o servindo. Um momento de comunhão maravilhoso. E esse momento de comunhão também é prometido na Bíblia para todo aquele que teme ao Senhor, para todo aquele que ama ao Senhor, sabe? A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa na casa daquele que teme ao Senhor, que ama, que respeita, que obedece à palavra do Senhor. É a presença de Deus na sua casa através da representação dos anjos de Deus, que são ministros que trabalham por aqueles que hão de herdar a salvação. Mas trabalham porque Deus manda eles trabalhar em nosso favor, porque nós oramos a Deus e Deus dá a ordem para eles agirem, ok? Porque não existe esse negócio de orar para anjo não, tá? Não ora para anjo não, porque algum anjo caído pode de repente ouvir tua voz e se apresentar como luz e na verdade é coisa das trevas, ok? Guarda isso, porque anjo de Deus não aceita adoração, não aceita oração, tá na Bíblia. Você vai ver em alguns episódios na palavra de Deus que quando alguns servos se prostraram diante de anjos, o anjo falou assim, ó, levanta que eu sou servo igual você, adora a Deus. Fica essa dica muito importante, porque tem gente que ora para anjo. Isso é um perigo, porque se algum anjo caído escutar a oração, vem anjo, vai aparecer para você um anjo caído e aí é complicado. Porque se não está na Bíblia, desculpa, não serve para nós. Jesus então se mudou para Cafarnaum após a morte de João Batista. Mas isso aconteceu, conforme eu já falei, existem mais de 60 confirmações onde o Velho Testamento aponta o que vai acontecer sobre o Messias que chegaria. O profeta Isaías, ele vai dizer, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo, que povo é esse? O povo ali de Cafarnaum, o povo das 10 cidades de Decápolis, o povo que estava naquela região ali ao leste do Rio Jordão, o povo da Galileia, de Jerusalém, da Síria, de vários lugares. E a Bíblia diz que após derrotar o diabo com a palavra de Deus, Jesus começou a pregar o Evangelho, as boas novas do céu, e a temática era a mesma. Arrependa-se dos seus pecados, pois o reino do céu está perto. Arrependa-se aqui é metanoia, mudança de vida, mudança de mentalidade. Arrependa-se dos seus pecados. Opa, remorso? Não, remorso não é arrependimento. Remorso, você fica com remorso porque fez uma coisa errada e por não ser arrependimento você volta a fazer. Arrependimento não. Arrependimento é um sentimento de mudança original. Você se arrepende do que você fez e abandona o pecado.
E o reino do céu é para esses que se arrependem ganham outro nome, convertidos, e ganham outro nome, filhos de Deus, porque recebem poder de Deus para serem transformados filhos. Saem do estágio de criatura e passam a ser filhos de Deus, reconciliados por Jesus Cristo para com o Pai. Agora tem paz, não há mais inimizade entre você e Deus. E na sequência, Jesus vai fazer os seus primeiros discípulos. Simão Pedro e André estavam ali pescando com redes e Jesus olha para ele e diz assim: Ei, venham e eu vos ensinarei a pescar gente. Na mesma hora eles largaram a rede e foram. Impressionante! Mais um pouquinho adiante, Jesus viu Tiago e João, que também estavam com o pai deles, Zebedeu, dentro do barco, ali consertando rede, né? Sabe-se lá se pescaram alguma coisa, mas Jesus chegou e disse assim: Ei, vocês dois, apontou para Tiago e João, vem! E no mesmo instante, Mateus escreve, deixaram o pai, Zebedeu, deixaram o barco e foram ter com Jesus. Eu digo uma coisa para vocês, mas que chamado irresistível é esse? O chamado de Jesus é irresistível. Você não tem como resistir o chamado de Deus. Quando Deus te chama, é irresistível o seu chamado. Aí vai vir um gaiato e vai dizer assim: não, eu posso resistir sim, eu vou deixar para quando eu ficar mais velho, quando eu beber, fumar, fazer tudo que eu puder. Eu quero experimentar tudo que essa vida pode me dar. Meu querido, com muito carinho, guarda uma coisa. Você pode resistir, vai resistindo, mas vai chegar um momento, se você é um escolhido de Deus, se Ele te chamou, nem que seja no último apagar das luzes, o Espírito Santo vai estar lá. O Espírito Santo vai falar com você e você vai se converter e vai aceitar o Senhor Jesus. O que acontece é que se você ficar resistindo, né? Você só está perdendo tempo com uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, sofrendo às vezes agruras que você poderia estar sofrendo, mas com Cristo, e você prefere viver sem Cristo. Passam-se os dias, passam-se os anos, e você perdeu uma grande oportunidade de ter uma vida muito abençoada, aquilo que a palavra de Deus diz 100 vezes nessa vida. Mas se você é um escolhido de Deus, se Jesus te chamar, ainda que seja no apagar das luzes, glorifica ao Senhor. E sobre isso, nós não discutimos com Deus. Nós nos submetemos ao modo de Deus agir. Porque é graça e é misericórdia. E Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E depois o Senhor Jesus ele foi andando pela Galiléia, ensinando em todas as cidades que ele podia sobre o reino de Deus, contando a novidade do reino do céu, curando todo mundo, expulsando o demônio. As notícias do Senhor Jesus se espalhavam por toda a região da Síria. Multidões vinham até ele, gente com todo tipo de doenças e males. As principais situações ruins eram epiléticos, aleijados e endemoniados, e ele curava e expulsava demônio de todo mundo. Multidões passaram a segui-lo, ou seja, Jesus estava entrando em todos os guetos, em todas as cidades, em todos os bairros, em todos os lugares. O evangelho do reino de Deus estava impactando a terra e Jesus estava curando, os demônios estavam desesperados, loucos, pensando que já era chegada a hora, o fim deles, mas muita coisa ainda ia acontecer e muita coisa ainda está para acontecer. Mateus capítulo 4. Nós estamos só começando o livro das boas novas do Evangelho. E no capítulo 5 de Mateus estão as maiores doutrinas para que todos os cristãos vivam em sua vida. Aqui está um bojo, um compêndio, tá? Um bloco de doutrinas que você pode dispensar qualquer heresia, qualquer invenção maluca de líderes que estão criando por aí, tomando o teu tempo. Mergulhe aqui no capítulo 5 de Mateus que você vai ver o que é doutrina. É coisa linda demais. Eu espero que Deus possa ter tocado muito o teu coração com essa palavra. Compartilha com quem precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, para que saibam reagir às tentações do diabo e que possam conhecer esse Jesus maravilhoso, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja amada. Eu fico por aqui.
Um beijo no coração e que Deus te abençoe. Tchau, pessoal!